Boa noite, bom dia, boa tarde, alunos da disciplina de Psicologia dos Relacionamentos Humanos, competências socioemocionais, socioafetivas. Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro Psicologia das Relações Interpessoais, do Almir e da Zilda Delprete, tá? O capítulo se chama Contextos e Demandas de Habilidades Sociais. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre que contextos mais comuns na história de vida de uma pessoa se apresenta e de que forma essas habilidades sociais podem ser estimuladas e desenvolvidas, tá bom? Então, assim, nós estamos inseridos em diferentes contextos, dos quais participamos, contribuem para a aprendizagem de desempenhos sociais que dependem de um repertório de habilidades sociais, ou seja, o contexto no qual eu estou inserido, ele é um grande definidor das habilidades que eu desempenho ou não, do que eu tenho como uma facilidade de me desenvolver ou que eu tenho um déficit. As habilidades aprendidas para lidar com as diferentes demandas das situações sociais a que somos cotidianamente expostos. Que tipo de habilidade a gente aprende e que tipo de demanda nós possuímos? Nós precisamos aprender a decodificar os sinais sociais, explícitos ou sutis, para determinados desempenhos. Como que eu devo saber de que forma me comportar? A capacidade de selecioná-los e aperfeiçoá-los. Eu sei quais são as minhas qualidades, quais são as minhas características, o que eu sei fazer de bom, o que eu preciso fazer para aperfeiçoar. E também a escolha e a decisão de emitir determinados comportamentos ou não. O termo demanda pode ser compreendido como ocasião ou oportunidade diante da qual se espera um determinado desempenho social em relação a uma ou mais pessoas. As demandas são produtos da vida em sociedade, regulada pela cultura de subgrupos. Então, dependendo do subgrupo que eu esteja inserido, a demanda de uma certa habilidade, daquele contexto, pode ser totalmente diferente. Habilidades que eu apresente dentro da minha casa podem não servir de nada no meu trabalho. E habilidades que eu desempenho no meu meio entre meus amigos podem ser extremamente úteis na minha família. Então, uma habilidade sendo bem desenvolvida, ela pode ser utilizada em determinados e variados contextos. Quando, por alguma razão, um contexto provê a aprendizagem de determinadas habilidades sociais, mas não cria oportunidades para que elas sejam exercidas, as necessidades afetivas a elas associadas não podem ser satisfeitas. É aquela velha questão, meu povo. Do que vale, às vezes, a gente estar com a faca e a manteiga na mão, se a gente não sabe, a faca e o queijo na mão, e a gente não sabe o que fazer? Então, se eu tenho uma determinada habilidade, eu preciso de um contexto no qual a minha habilidade é útil, tá? Quando eu aprendo a casar habilidade com contexto, eu sou um ser humano muito feliz. Ao nos depararmos com diferentes demandas sociais, precisamos inicialmente identificá-las para em seguida decidirmos reagir ou não, avaliando a nossa competência para isso. A identificação das demandas para um desempenho interpessoal depende criticamente da leitura do ambiente social, o que envolve, entre outros aspectos. Primeiro, a atenção social aos sinais sociais do ambiente. Eu preciso desenvolver as minhas capacidades de observação e de escuta. Outro fator muito importante, o controle da emoção nas situações de maior complexidade. Em situações de complexidade, onde eu preciso ter um controle emocional, eu preciso
estar muito bem adaptado e ter esse autoconhecimento necessário para saber o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e como eu devo fazer, tá bom? Então é muito importante essa leitura. Outro fator muito importante é o controle da impulsividade para responder de imediato. O apressado come cru. Nem sempre eu preciso agir por impulso, porque esse ato impensado pode ocasionar uma série de perdas. E nós, psicólogos, e vocês, psicólogos em formação, a gente precisa treinar ao máximo o nosso paciente, o nosso cliente, o nosso usuário. Para quê? Para que ele tenha bons desempenhos, para que ele tenha relações satisfatórias, tá bom? E por último, nós temos a análise da relação entre desempenhos próprios e de outros e as consequências que eles acarretam. É a parcela do autoconhecimento também. É muito importante para que ele saiba pedir e receber feedback, que ele saiba também se avaliar e avaliar o comportamento do outro. Como é que eu identifico esses sinais que podem ser tão complexos, né? Quando o ambiente social é extremamente ameaçador, ele pode provocar ansiedade, requerendo respostas de enfrentamento ou fuga que variam na adequação às demandas. E é o que nós observamos muito nos dias atuais, né, com essa questão do isolamento social e da presença desse vírus que a gente não sabe direito quando poderemos retornar à nossa vida cotidiana. Nós estamos com papéis sociais profundamente modificados e comportamentos ansiogênicos diversos, né? É como se o indivíduo, frente a essas situações de ameaça, ele dissesse para si mesmo: aqui é esperado que ele faz uma leitura do ambiente social ou das demandas. Antes de se comportar, antes de agir, automaticamente ele faz essa leitura, tá? Outra situação, ele pode pensar: não posso concordar com isso, eu preciso dizer que. E aí ele faz uma análise da própria necessidade de reagir a uma demanda, a uma ameaça, a uma injustiça, né? Se esse meu cliente ele tem um bom papel assertivo, ele vai conseguir se impor, falar, cobrar o direito dele. Agora, se ele não tiver uma assertividade muito bem trabalhada, ele vai ter dificuldade de exigir o que é dele, tá bom? E outro fator muito presente quando nós percebemos uma ameaça no ambiente, vem o pensamento: acho melhor não dizer nada agora, que é a decisão quanto a apresentar ou não o desempenho em um determinado momento, né? Nós percebemos que em situações de ameaça, de enfrentamento ou de fuga, nós passamos por esses tipos de situações de uma maneira muito rápida e muito consequente não, de uma forma muito similar em todos os seres humanos, né? A gente tem um bombardeio de informações, a gente faz a leitura desse ambiente social, a gente vê se concorda ou não e a gente decide se impõe ou não, se fala, se comporta, se foge, o que é que a gente vai fazer, tá? E aí nós entramos no primeiro contexto, que ele é extremamente importante para a história de vida do ser humano, que é o contexto familiar, tá bom? E é muito importante falar que é na família que nós passamos a maior parte da nossa existência. É na família que nós aprendemos muito dos nossos valores pessoais, onde nós desenvolvemos a nossa autoestima ou baixa autoestima, é onde nós aprendemos os primeiros valores, né? Então a forma que a gente lida com esse contexto familiar, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento de habilidades sociais e também uma grande causadora de déficit de habilidades sociais, tá bom? O contexto familiar, ele possui vários tipos de relações, marido-mulher, pais, filhos, irmãos e parentes.
enteados, cachorro, papagaio, várias situações. Com uma ampla diversidade de demandas interpessoais, dada a inevitabilidade de conflitos, dentro da família, uma hora o conflito aparece. O caráter saudável de muitos deles depende da forma de abordá-los e resolvê-los, o que remete, em última instância, à competência social dos envolvidos. Ou seja, vai de cada um a forma que eu reajo a uma determinada agressão, a uma determinada palavra que foi dita a mim de uma forma muito grosseira, muito descabida, né? Vai da minha competência social e da minha habilidade emocional de lidar com isso. E tudo pode ser aprendido. Nas relações conjugais, é crucial para a qualidade e continuidade dessas relações saber o quanto os cônjuges investem na sua continuidade e otimização, né? Esses dois, eles estão realmente se dedicando, investindo, se autoaperfeiçoando, né? O autoaperfeiçoamento de ambos em habilidades sociais conjugais garante, em parte, esse compromisso. Eu quero ser melhor para mim e para o outro, e espero que o outro também seja isso. Como nós vimos na aula passada, o princípio da equidade. Eu espero que façam por mim o que eu faço também pelo outro, tá? No entanto, quando apenas um dos parceiros alcançam um desenvolvimento socioafetivo rápido, diferenciando excessivamente do outro, ele pode reavaliar os próprios ganhos na relação como insatisfatória e dispor-se à busca de relacionamentos alternativos, provocando a sua ruptura. Só eu que invisto nisso? A outra parte não faz nada, né? Então, assim, o que garante que aquela pessoa vai permanecer para sempre comigo? Se ela não sentir motivada a estar comigo, ela pode ir caçar em outro terreiro, né? Uma fonte de ruptura ocorre quando há uma ausência de compromisso com a própria relação e ou com o desenvolvimento do outro. Então, essas relações afetivas, elas costumam muito se desgastar quando a gente percebe isso, quando falta compromisso com a relação e com o outro. A outra parte, ela passa a se sentir preterida, ela passa a perceber que ela não importa tanto assim, né? Que aquela pessoa tem coisas mais relevantes, mais importantes para fazer. E nós sabemos que temos algumas habilidades essenciais para a qualidade do relacionamento conjugal, segundo Gottman e Rush. Quais são elas? Primeira, dentro dos casais, tá, gente? Isso aqui é específico de casal. Então, se você é casal, presta atenção, porque a aula de psicologia também é uma aula de autodescoberta. Primeiro ponto, acalmar-se e identificar estados de descontrole emocional em si e no cônjuge. É importante que a gente aprenda a se acalmar e identificar o descontrole emocional no outro. O que está causando isso? O que aconteceu? Em que contexto? De que forma? Quais são as consequências? O que aconteceu antes? Lembrem sempre da tríplice contingência: antecedente, comportamento e consequência. Segunda habilidade muito essencial quando a gente trabalha com casais, com cônjuges, é ouvir de forma não defensiva. Isso é importante. Ouvir de forma não defensiva e com atenção, né? Eu preciso escutar o que o outro está dizendo e não me preocupar em me defender. Porque boa parte dos casais, eles brigam sozinhos.
Um tá falando de A, o outro tá falando de B, e cada um tá brigando sozinho porque um não dá direito ao outro falar, porque eles não se escutam, nem prestam atenção. Então eles podem estar falando sobre a mesma coisa de formas diferentes e um não escuta o outro, e aí vira uma baita de uma confusão, tá bom? Terceiro ponto, uma habilidade muito importante: validar o sentimento do outro, ter empatia. Olha, eu reconheço, eu compreendo o que você passa, o que você sente, eu sinto a tua dor também. Falta muito isso nos casais, validar esse sentimento do outro, tá bom? Outra habilidade muito importante: reorganizar o esquema de interação do casal de modo a romper o ciclo queixa, crítica, defensividade, desdém, né? É importante que nós aprendamos a ensinar que esses casais se reorganizem para que eles tenham uma interação mais eficaz, mais emocionalmente competente, tá bom? E aí é romper esse ciclo. A queixa vazia, a crítica que não é construtiva, a defensividade que não me permite ouvir o que o outro está falando e o desdém, falando não sabe de nada, né? E aí machuca a linguagem corporal, afeta, entortada da boca, machuca, né? E aí a gente tem uma relação que vai cada vez mais sendo desgastada, deteriorada, até o ponto que pode acabar numa separação e outras situações emocionais bem difíceis, tá? Frequentemente, um dos cônjuges expressa pensamentos e sentimentos de forma explosiva, extrapolando nas queixas e críticas. Se a reação do outro seguir na mesma direção, gera descontrole de ambos e uma alta probabilidade de manutenção do ciclo, o que tende a piorar ainda mais a situação. Daí a importância da habilidade de acalmar o outro. Sabe aquela frase que dois bicudos não se beijam? É verdade. Enquanto um estiver bicando com o outro, eles não vão se entender. Eu preciso que pode até bicar, tá, gente? Mas o outro tem que saber como acolher, como acalmar, como acalentar, ter paciência, para que os dois se acalmem e cheguem no equilíbrio de uma comunicação que seja congruente, que seja clara, tá? Ouvir não defensivamente permite que o cônjuge exponha por completo o seu pensamento e pode servir para validar o seu sentimento, que é a empatia. Poxa, então é por isso que a minha mulher tanto reclama? Sabe que ela tem razão? Empatia é isso, é sentir a dor do outro, é calçar o sapato do outro para saber onde é que ele aperta. E muitos casais, eles desaprendem a fazer isso, porque eles estão tão massacrados da rotina, dos conflitos e do disse que disse, da queixa, da crítica, do desdém, que eles deixam de sentir muita empatia, tá? Adicionalmente, a fala calma facilita a organização do conteúdo da mensagem, aumenta a probabilidade da clareza e, consequentemente, da compreensão, tendo o efeito provável de acalmar, né? Quantas vezes a gente não está reclamando porque ninguém entende a gente e a gente fala de uma forma que não é clara, ou que a gente espera que o outro adivinhe o que a gente está pensando, né? Nós sofremos muito da ilusão do holofote, que é achar que todo mundo está prestando atenção na gente, e do princípio da transparência, de achar que o nosso sentimento é facilmente enxergado pelo outro. Só que não é a ilusão da transparência. Só que não é assim. Se a gente não aprende a traduzir e informar, o outro não tem papel de adivinhar. E é isso que a terapia é muito válida, porque a gente ensina esse paciente, esse cliente, olha, você precisa traduzir o teu sentimento para o outro. Ele não tem obrigação de adivinhar se você não aprender a falar, tá?
As situações de conflito geralmente exigem outras habilidades, como a de admitir o erro, desculpar-se ou pedir mudanças de comportamento, né? Muitas vezes eu posso estar muito chateada com determinado comportamento, mas eu só fico emburrada. Eu bato o pé, eu faço cara feia e o outro não tá nem aí. Porque eu não tô falando, não tô dizendo o que é que eu sinto, então, já que eu não tô falando nada, eu vou fazer uma cara de paisagem, vou fingir que tá tudo bem e tchau, e que se exploda, né? Ou seja, pra gente ter harmonia, a gente precisa aprender a se comunicar, tá bom? Os casais ignoram situações e oportunidades para exercer a habilidade de dar atenção. Muitas vezes é muito comum na clínica, né? A pessoa se queixa porque a esposa ou o marido sabe dar muita atenção para as amigas, para os amigos, e para o parceiro, para a parceira, ela não dá atenção, não dá bola, não bate um papo, não conversa. Então esses casais, eles ignoram essas situações, que eles poderiam estar mais próximos, que poderiam exercer essa habilidade de executar essa atenção. E na clínica a gente pode direcionar, mostrar esses caminhos. Muitas vezes a imagem idealizada ou real no começo do relacionamento vai se desvanecendo, gerando insatisfação e desinteresse, certo? Porque eu tinha uma ideia, eu conhecia só aos finais de semana, eu não via a toalha molhada em cima da cama, a cueca no chão, não via esses comportamentos, então estava tudo ótimo, mar de rosas. Quando eu passo a conviver, aquele lado da personalidade que incomoda, que é feio, passa a se tornar mais presente. E a gente tem que trabalhar muito esse resgate do bom humor, da gentileza mútua, do carinho, da atenção. E isso precisa ser cultivado no cotidiano da relação, para que esses casais eles possam experimentar o sentimento de que o amor com amor se paga. Eu não posso exigir algo se eu não dou algo em troca também, né? Eu preciso demonstrar que eu posso receber carinho à medida que eu dou carinho. E o outro também precisa estar disposto a receber e a aprender. E de que forma a gente faz isso? Se comunicando, tá? Deixando isso muito claro. E é muito importante também quando nós aprendemos a aprender a pedir feedback. O que é isso? Fulano, o que você achou? Tá tudo bem com você? Me conta como é que foi? No que é que eu posso melhorar? Geralmente as pessoas ligam o botão do orgulho e deixa pra lá. Fulano que se exploda. Só que não é assim. Relações humanas a gente precisa descer um pouquinho do salto, dar um passo atrás e saber como é que pode melhorar, como é que pode ser ajudado, tá bom? E é muito importante porque quando a gente ensina essas habilidades a um casal, a gente vai percebendo que eles vão aprendendo a partilhar decisões. E quando esse casal ele aprende a partilhar uma decisão, eles se tornam uma relação mais equilibrada. E esse equilíbrio na relação traz também um equilíbrio nas relações de poder, na medida que ambos decidem e são igualmente responsáveis pelo êxito ou fracasso de todo o empreendimento. Então a culpa não vai ser somente da mulher, da esposa, do companheiro que deixou a toalha molhada em cima da cama. A decisão, a culpa vai ser compartilhada, vai ser dividida, tá bom? Então é muito importante trabalhar isso com os casais, que eles aprendam a se comunicar, que eles aprendam a ter feedback, dar feedback, para que eles tenham uma relação de poder mais equilibrada, que os papéis se aproximem muito, para que eles não fiquem desiguais. Lembrando sempre o conceito da equidade. Quanto mais igual a relação e os papéis forem, mais equilibrada e satisfatória essa relação será.
E aí, gente, o padrão não verbal da comunicação tem um peso considerável na interação. O que se diz, como se diz e quando se diz são comportamentos importantes e precisam ser bem dosados e ajustados às preferências das pessoas envolvidas. Nem sempre o que eu quero falar eu posso dizer para qualquer pessoa. Tem gente que eu preciso baixar o tom, tem outro que eu preciso aumentar o tom. Então, quando a gente fala de relacionamento íntimo, a intimidade ela vai me pautar bastante da forma que eu preciso me adaptar e me mostrar frente a essas determinadas e variadas situações, certo? Outro fator muito importante nas relações familiares são as relações pais e filhos. Estas relações possuem um caráter afetivo, educativo e de cuidado que cria muitas e variadas demandas de habilidades sociais. Existem 3 estratégias básicas pelas quais os pais educam seus filhos. Que estratégias são essas? Por meio das consequências, através das recompensas e das punições, por estabelecimento de normas, explicações, exortações e estímulos, e o terceiro por modelação. Faço o que eu digo e faço o que eu faço, da forma que eu faço, processo de modelação, certo? E aí nós sabemos que nas relações familiares são muito presentes os atritos do desenvolvimento. À medida que crescem, os filhos desenvolvem interesses, ideias e hábitos que podem gerar conflitos familiares. Nem sempre é fácil para os pais a identificação dos sinais que apontam para a iminência de um conflito entre eles e os filhos, ou para os estágios iniciais de um comportamento reprovado no contexto dos valores familiares. O pai não tem como adivinhar que o menino vai surgir, sei lá, com uma tatuagem no braço inteiro, e o menino não tem a capacidade de saber que aquilo vai magoar a mãe que quase que infarta. Então, assim, nem sempre o conflito está na cara. Olha, a gente vai brigar por isso e por aquilo. Não. O conflito, ele simplesmente surge. Às vezes pode ser por uma besteira, por algo que foi mal compreendido, e outras vezes pode ser por algo muito sério, tá bom? E também a gente tem que ter muito cuidado, porque as famílias têm dificuldade de reconhecer as coisas boas que os filhos fazem. Muitas vezes a gente está ligado somente no que é ruim, no que o menino está fazendo de errado. Agora, naquilo que ele faz de bom, ninguém nota. E isso é uma queixa muito presente na clínica. Tudo que eu faço de ruim percebem, agora quando eu faço algo de bom, ninguém nota. E quando a gente trabalha com pais e famílias, a gente vai ensinar a eles que a punição não educa. O que é que vai educar? Eu tenho que educar de uma forma que seja através de um feedback positivo, né? Quando eu faço de uma forma através da punição, eu vou ensinar para o menino que aquilo vai gerar sentimentos negativos, como raiva, abatimento, revolta. E se eu não tiver uma comunicação muito clara, na cabeça desse adolescente vai ficar um conflito terrível. Eu preciso ser muito clara nas minhas posições, tá bom? E aí eu preciso saber também dar um feedback positivo. E isso é uma habilidade social importante entre pais e filhos, certo? Muitas situações requerem o autocontrole dos sentimentos, evitando-se agravar conflitos potenciais. Outras podem requerer a sua expressão. A expressão da raiva ou desagrado requer controle emocional se o objetivo for educativo, mais do que meramente de descarga emocional. A habilidade dos pais de expressar adequadamente raiva e desagrado fornece modelos de autocontrole.
Então eu vou aprender a como eu devo reagir sendo filho e sendo pai. Eu, enquanto mãe, eu tenho que ter muito cuidado nas minhas reações, porque o meu filho está aprendendo da forma que ele me observa. É um processo de modelação. E a gente percebe muito disso, que chega no consultório e o filho reclama: mas meu pai grita comigo, não está nem aí, eu vou gritar também. Se a mudança não partir dos adultos, pouco poder o adolescente vai ter em casa para mudar algo. Por isso que na comportamental a gente trabalha muito com treinos de habilidades sociais dos filhos e dos pais. Porque não adianta também a gente trabalhar o filho durante várias sessões e a família não ser trabalhada. Essa família precisa também ser educada e ser conscientizada sobre os seus papéis e sobre as mudanças que são necessárias de serem executadas, certo? A maioria de nós tem a facilidade em fazer críticas que apenas humilham as pessoas, mas dificuldade em apresentar as críticas construtivas, e principalmente nos papéis familiares dentro de casa. Além disso, a habilidade de desculpar-se pode ser importante para diminuir ressentimentos e induzir atitudes construtivas em relação à dificuldade vivida. Então é dentro de casa, gente, que o céu começa. Então dentro de casa que eu posso ensinar novas habilidades sociais. Agora, se nunca foi ensinado a mim como desenvolver novas habilidades e eu apresento um conflito que eu não sei nem como fazer e como lidar com meu filho, eu posso sim procurar um psicólogo e lá no consultório aprender essas habilidades de ser mais empático, de ter mais autocontrole, de ter paciência, de dar um feedback positivo, de escutar, de não punir. Todas são formas de habilidades sociais que podem e devem ser trabalhadas e conduzidas, certo? Então aqui a gente encerra o primeiro momento da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Já já começamos a parte 2, tá bom? Obrigada!